Jesus começou o seu ministério quando tinha 30 anos de idade. Você sabia disso, não é? Mas você sabe o que é que ele fez antes dos 30 anos? Onde ele viveu? O que ele fez? Com quem que ele conviveu? Como era a vida de Jesus? Eu quero te convidar a me acompanhar nesse vídeo para a gente responder a questão como era a infância de Jesus. Existe muito material, muita literatura que cria uma enorme fantasia desse período da vida de Jesus. Mas nada disso a gente pode considerar como verdade. O que a gente pode assumir como realidade é aquilo que a Bíblia diz. Então nós vamos olhar alguns trechos da Palavra de Deus que nos dão indícios, explicações e nos mostram como que foi esse período da infância de Jesus. Jesus nasceu de uma virgem. Maria ficou grávida não pela relação com o homem, mas ficou grávida do Espírito Santo. E isso é único na história. E por conta disso, Jesus nasceu sem uma natureza pecaminosa como eu e você temos. Aquele pecado original que todos herdamos de Adão, Jesus não teve. E é por isso que a Bíblia chama então Jesus de o segundo Adão. Porque Jesus foi da mesma forma que aquele primeiro Adão que viveu lá no Jardim do Éden foi. Não tinha natureza pecaminosa, não tinha tendência para o pecado, embora tivesse a possibilidade de pecar. Mas diferente do primeiro Adão, Jesus, o segundo Adão, não cometeu pecado. E por conta disso ele garantiu a nossa salvação. Uma outra verdade que a gente pode afirmar sobre a vida oculta de Jesus é que ele era pobre. A gente sabe disso porque quando Jesus tinha 40 dias de vida, ele foi levado ao templo para ser apresentado conforme a instrução judaica pedia. E era pedido que as famílias pobres oferecessem como oferta de dedicação de um recém-nascido 2 pombinhos. E a Bíblia diz que quando Maria foi apresentar Jesus ao templo, ela levou exatamente um par de rolinhas. Isso significa que Jesus era pobre, muito pobre. A Bíblia conta também que quando Jesus tinha 12 anos de idade, ele foi ao templo lá em Jerusalém com os seus pais. Jesus era obediente aos seus pais. Embora ele fosse Deus, embora soubesse de todas as coisas, embora tivesse todo o poder, mas Jesus era uma criança, foi um adolescente que era obediente aos seus pais. Ele viveu na cidade de Nazaré. Tanto que quando ele surgiu, ele foi chamado de o Nazareno. E lá na cruz, a inscrição que foi colocada sobre a sua cabeça dizia Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E a gente pode ter certeza também que durante esse período da infância, Jesus não fez qualquer espécie de milagre, como algumas literaturas afirmam, e nem foi um pregador eloquente, alguém conhecido e famoso na localidade, porque quando Jesus começou o seu ministério, ele foi pregar lá em Nazaré. E a Bíblia diz que as pessoas ficaram surpresas com a inteligência de Jesus. As pessoas ficaram admiradas com o poder que Jesus tinha para realizar milagres. Ora, se Jesus tivesse pregado na infância ou realizado algum milagre na sua infância, quando ele apareceu lá na vida adulta pregando e fazendo milagres, ele não teria causado a admiração que causou. Portanto, a infância de Jesus foi de uma criança normal, crescendo em tamanho, crescendo em conhecimento. Jesus aprendeu a andar, Jesus aprendeu a falar, Jesus aprendeu a ler, a escrever, como qualquer criança. Ele teve uma infância normal. Você deve se lembrar que José e Maria voltaram da caravana e apenas alguns dias depois eles perceberam que Jesus tinha ficado para trás. E aí quando eles voltaram então para encontrar-se com Jesus, Maria disse: mas Jesus, você não sabia que eu e o seu pai estávamos te procurando, muito preocupados? E a resposta de Jesus foi: olha, minha mãe, você não sabia que eu deveria tratar das coisas do meu pai? Perceba que Maria se refere a José como pai de Jesus. E Jesus responde que, na verdade, ele estava tratando das coisas do seu Pai Celestial. Então Jesus sempre soube que era Deus. E embora sempre soubesse que era Deus, ele nunca usou isso para se promover. Muito pelo contrário, ele tinha uma humildade que é exemplar para todos nós. E já sobre a vida adulta de Jesus, os evangelhos nos informam mais algumas coisas sobre a sua infância. Uma delas era que Jesus, antes de começar o seu ministério, era carpinteiro.
Era muito comum que o filho seguisse a profissão do pai. E na Bíblia, Jesus é chamado, num evangelho, de carpinteiro. Em outro evangelho, ele é chamado de filho do carpinteiro. Nós sabemos também que Jesus tinha irmãos. A Bíblia diz que Maria teve Jesus e este foi o seu filho primogênito. A Bíblia também nos informa que José não se relacionou com Maria até que Jesus nascesse, dando a entender, logicamente, que depois que Jesus nasceu, logicamente, José e Maria tiveram uma vida natural a qualquer casal. Além disso, a Bíblia nos diz que Jesus tinha 4 irmãos e nos apresenta o nome deles. Eles se chamavam Tiago, Judas, José e Simão, e ele tinha também algumas irmãs, pelo menos 2, já que o texto coloca essa expressão no plural. Quando Jesus realizou seu primeiro milagre, as bodas lá em Caná, Maria, Jesus e os seus irmãos foram convidados, e José não é mencionado. E quando Jesus estava lá na cruz entregando a sua vida por nós, ele deixou Maria, sua mãe, aos cuidados de João, o seu discípulo. Ora, se José fosse vivo àquela altura, não faria sentido nenhum Jesus deixar a sua mãe aos cuidados de um discípulo e não do seu próprio pai ou do marido de Maria. E por que será que Jesus demorou tanto a começar o seu ministério? Por que ele esperou até os 30 anos de idade para se revelar ao mundo como o Messias Salvador? Existem algumas razões para isso. Alguém, um homem, para ser ouvido numa sociedade judaica do primeiro século, precisava ter pelo menos 30 anos. E um outro motivo para isso é que lá no Antigo Testamento nós somos informados que o sumo sacerdote, ele só podia começar a exercer o seu ministério exatamente a partir dos 30 anos de idade. E a Bíblia nos diz que Jesus é o nosso eterno sumo sacerdote. Jesus se preocupou em cumprir detalhes da lei. Jesus é realmente impressionante, incrível, maravilhoso. É o nosso Salvador que precisa ser imitado, que precisa ser respeitado, que precisa ser adorado e que precisa ser aceito no coração de cada um de nós. Porque Jesus se fez homem e passou pelas fases naturais de toda pessoa por nos amar. Ele fez isso porque ele quis se identificar com o nosso sofrimento, com a nossa queda. Ele morreu em nosso lugar e se tornou então o nosso único, eterno e suficiente Salvador. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas que porventura você tinha sobre a infância de Jesus, sobre esses anos ocultos dele, e que tenha sido útil para você. E peço que você então deixe aqui algum comentário, que você também curta, que você compartilhe e que você, claro, não deixe de se inscrever aqui no canal para a gente continuar avançando, para a gente continuar crescendo e propagando a palavra de Deus. Eu espero que o Senhor abençoe a sua vida e espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!